Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado do Assaí. O Assaí passou batido nessa temporada aí do primeiro TRI de 2024, né, que a gente analisou os resultados do quarto TRI de 2023, consequentemente do ano de 2023, tá? Mas é uma empresa bem boa, tá? Uma empresa com números excelentes. Eu vou até dar um spoiler aí da nota que eu coloco para eles. Passou batido, sei lá, saiu o resultado num dia que tinha muita coisa e tal, mas é uma empresa bem interessante, tá? O histórico dela, ela foi um spin-off lá do Pão de Açúcar, então a empresa fez uma cisão societária em 2021, nossa, faz tempo já. Eu lembro como se fosse hoje, tô ficando velho, velho que fica contando isso, eu lembro quando isso aconteceu, eu já tô entrando nessa já. E na época eu lembro que eu achei meio assim, né? Pô, será que faz sentido separar os negócios e tudo mais? Eles saíram com uma parte importante da dívida e tal, mas depois deu para ver que deu muito certo a estratégia, né? O negócio do açaí, que é o famoso atacarejo, né? É um atacadista, mas não atacado tradicional, né? Vende para o cliente comum, né? Então você pode ir lá na loja, pode não, né? A clientela, né, deve. Então, você vai lá na loja Açaí e faz tua compra, né, para tua casa. Você não precisa comprar 15 pacotes de sabonete ou 3 litros de molho de tomate, que é o atacado tradicional. Lá eles vendem também, né, em grandes quantidades, mas também em menores. Então, qual que é o lance? Por que, então, misturar atacado e varejo? Porque eles conseguem fazer um modelo de operação mais simples, numa loja não tão requintada, numa localização não tão central. A loja, né, aquele galpãozão gigante, o estoque fica na própria loja lá para cima. Você anda no corredor, tem empilhadeira no meio, né? É um mix ali, só cobra mais barato, né? E hoje em dia, galera vai para pagar mais barato, aceita qualquer coisa, né? O preço que manda, né? Você tem os mercados ali de alto nível, que tem uma preocupação com a loja, de ser bem iluminada, de ser limpinha, com a disposição dos produtos. Você vê que é até bonito, assim, as cores do produto, né? Os caras desenham o display para ficar agradável, toca musiquinha. Não, não, lá é uma experiência mais rústica, mas é mais barato e vende muito bem, ainda mais num cenário assim, que a gente tem uma perda um pouco de poder de compra da população, né? Então, o negócio deu muito certo, os números da empresa evoluíram bem, os números da empresa, tá? Se você olhar a cotação, parece que ela não saiu do lugar, que a empresa desde a cisão teve resultados fracos, mas não é verdade, tá? Os resultados são muito bons. E agora eu ainda coloco um que a mais aqui nessa história, que foi uma estratégia que eles executaram para crescer, ó, para sair essa receita ali de 30, 40 bi na época da cisão para 60 bi hoje, né? Resultado operacional também praticamente dobrou, que foi principalmente a aquisição de lojas. Então essas lojas mais simples aí do atacarejo, legal, só que era um business que tinha dificuldade de crescer, porque como a margem é muito apertada, vocês vão ver margens assim, né, bem ali no limite, certo? Esse modelo sempre funcionou com loja própria. Se você ainda tiver que pagar aluguel, né, aí tua rentabilidade costuma, né, ser bem comprometida, né? É um custo que as empresas não poderiam, né, se dar ao luxo de. E aí o Açaí trouxe um negócio interessante, fez a aquisição de lojas de supermercado Extra, que era do próprio grupo do qual ela fazia parte, Pão de Açúcar, para converter essas lojas Extra, que é um conceito hipermercado, para o atacarejo. Eu confesso que eu mesmo não sei explicar certinho a diferença de mercado, supermercado, hipermercado e tal. Basicamente vai aumentando o tamanho, vai sendo aquelas lojas maiores, aquelas lojas que tem ali na frente outros comércios também, enfim, até o atacarejo. Onde está a fronteira para cada um, eu confesso que eu não sei. Mas essa conversão ela foi muito bem sucedida. Eles compraram lojas do Extra, que na época também pareceu caro, tá? Isso eu lembro bem. E tem vídeo meu falando na época da aquisição. Olha, foi um valor, né, importante. Eu lembro que na época os acionistas do Açaí ficaram meio descontentes, porque o valor teria sido muito alto. Só que o retorno que eles conseguiram em cima foi fantástico. Eles pegaram aquelas lojas extra e melhoraram muito. A gente já vai ver na apresentação os números. Então ela conseguiu botar uma alavanca de geração de valor muito boa nesse período, principalmente nessas conversões de loja, fora o resto da abertura de lojas normal e tudo mais. Tem mais uma coisinha para falar de Açaí,
que é relacionado a isso que eu acabei de dizer sobre não pagar aluguel, tá? Isso historicamente, mas a gente tem visto o Açaí fazer, Grupo Mateus principalmente fazer. No Carrefour eu acho que já teve alguma movimentação sobre, não acompanho tão de perto, que tem o Atacadão, sobre um sale leaseback dessas lojas, ou seja, voltar a alugar, né? Vender as propriedades para uma instituição, geralmente financeira, que vai alugar de volta. Isso, na prática, te dá retorno de capital, porque você levanta, né, de cara um valor grande da venda, mas compromete aí a tua rentabilidade ao longo do tempo, já que você vai ter que pagar ali esse leasing das lojas. Então, esse é um ponto interessante, porque fomenta capital para essas empresas continuarem crescendo, mas tem que acompanhar a evolução da rentabilidade das lojas. Pode ser que eles encontrem ali um ponto de equilíbrio para manter uma rentabilidade legal e usar o sale leaseback para acelerar o crescimento, que seria excelente. Você destrava uma barreira nesse tipo de negócio, que é a dificuldade de crescer, porque você tem margem baixa, lojas novas próprias são difíceis, né? Própria, precisa de grana de investimento, então é um crescimento lento, mas tem que acompanhar a rentabilidade. Até agora, no Grupo Mateus, na saída para ver que continua tudo indo bem, tá? Mas é um ponto de atenção. Enfim, feita a apresentação, vamos aos números, né? O resultado propriamente dito do quarto TRI de 2023, tá? Vamos lá. Então, a expansão é o ponto, né, chave aí dos últimos resultados. Então, eu destaquei para vocês a evolução de receita e EBITDA. O lucro líquido, não. Por que não? Né? Você vê que caiu aqui. Porque com esse ritmo de crescimento acelerado, você teve um aumento na depreciação, né, menor, mas principalmente no resultado financeiro, porque a empresa aumentou o endividamento, não só em relação ao EBITDA, mas endividamento nominal, tá? Então, o resultado financeiro da empresa disparou, porque aumentou a dívida e o custo da dívida está alto. Todo mundo sabe, taxa Selic, por mais que já começou a cair, ainda está num patamar alto. Então, é por isso que o resultado do Açaí não aparece no lucro líquido, mas isso é conjuntural, né? É do momento de crescimento da empresa, é do momento de taxa de juros elevados. Ela não vai comprar um extra todo ano, né? Agora que ela praticamente finalizou as conversões, né, deve começar a sobrar um caixa bom, né, para ela desalavancar. Então, só tem que fazer essa análise diferencial. O lucro caiu. Tá, isso aí qualquer um vê, né? Que o lucro aí caiu quanto? 30% ao ano, né? Caiu pela metade. Beleza, mas isso aqui é fruto de uma situação atual da empresa, que elas têm tudo para reverter isso nos próximos resultados, tá? Então, isso que é fazer uma análise um pouco diferencial. Mas, enfim, voltando aqui, né? As aberturas de novas lojas, teve as conversões também, então eles estão aí, né, com hoje quase 300 lojas em operação. Até esse momento, a empresa foi muito forte, teve despesas muito altas em investimentos, tanto na abertura e reforma das lojas extra, principalmente, quanto no pagamento da aquisição desse negócio aí, da compra dessas lojas. Então, se a gente for olhar aqui uma visão CAPEX, tá? O Açaí acelerou o CAPEX muito alto nesses últimos 3 anos pós-cisão para pagar o Pão de Açúcar pela aquisição das lojas, que ainda tem uma última parcelinha para pagar, e para reformar, converter essas lojas extra em Açaí. Ainda assim, tá? A empresa teve uma geração de caixa legal. É óbvio que hoje tem um custo da dívida alto aqui para ela bancar, mas a gente já vai ver na apresentação, né? Por que essa dívida está aumentando? Essa é uma dúvida comum que eu vejo do pessoal. O fluxo de caixa livre tá positivo todo ano, como é que a dívida tá alta se ela nem paga tanto dividendo? É uma boa pergunta. A gente já vai responder. Mas o ponto principal é a empresa se transformou. Ela dobrou a receita, quase dobrou o EBITDA e tal. E o impacto na estrutura de capital não foi, assim, não se endividou até as tampas e tal. Foi relativamente controlado. Por isso que eu digo, foi de muito sucesso essa estratégia da empresa, tá? Está sendo ainda, né? Então, a partir de agora, a empresa deve investir em valores bem menores, deve continuar crescendo, mas bem menos que antes. Logo, vai sobrar mais caixa, vai cobrir a dívida, vai dar para desalavancar e jogar essa rentabilidade de novo para cima em termos de margem líquida, tá? Então, a empresa tem números muito saudáveis. O same store sale, que eles chamam de like for like nessa indústria, enfim, não faz diferença nenhuma, foi bem mais modesto em 2023, mas ainda é um resultado bom, tá? Porque está em cima de uma base muito dura de comparação.
Essas empresas, o Açaí, o Atacadão, a parte, né, de atacarejo do Grupo Mateus, tá? Que é o Mix Mateus, acho que é o nome da marca. Cara, ela subiu muito esses like for likes nos últimos anos, ali pós-pandemia, porque, né, o pessoal migrou muito as compras do supermercado para esses atacarejos. Então, crescer um like for like ali quase zero, né, mas um pouquinho positivo, é bom, tá? Não é ruim, não. Tá? Você dá aquela paradinha para respirar. Você não vai crescer isso aí também, né, a taxas altas para sempre. Né? É uma atividade que acaba dependendo um pouco da situação econômica e tudo mais. Então, é um resultado legal ainda, claro, um pouco mais modesto, mas ainda muito positivo, tá? A empresa está ganhando market share, está crescendo acima dos outros pares, né? Tá tudo bonitinho aqui em termos de vendas, tá? O crescimento de volume chama muito a atenção, 20% de volume, que está suportado principalmente na abertura de novas lojas, tá? Então o EBITDA vem atrás, como a empresa mantém ali uma margem legal ali, tá? Esse pós e pré é IFRS 16, tá? Eles não explicam aqui na apresentação, mas é isso. Então é antes e depois do IFRS 16, contabilização lá do arrendamento mercantil como dívida, que a gente já falou muito. Então as margens continuam legais, né? Pressãozinha aqui e ali, mas margem continua indo bem, o EBITDA crescendo, né, mesmo nível da receita, mantendo a rentabilidade, aquilo que eu falei que era importante, né, acompanhar. Então, os resultados muito bons. O lucro é aquele que eu falei que está caindo por conta dos juros altos e do aumento de endividamento da empresa, mas são dois fatores que têm tudo para se reverterem, né, no futuro. O juro, né, é cíclico, vai ter períodos mais altos, mais baixos, e está numa trajetória de queda. E o endividamento, né, sem acontecer nada de novo, tem tudo para reduzir nos próximos exercícios. Então tem aqui uma loja nova no Nordeste, né, uma praia bonita dessa, só pode ser no Nordeste. Então, faturamento mensal crescendo, né, principalmente pela abertura de novas lojas, o impacto do crescimento de vendas like for like foi mais modesto, mas enfim. E o grande ponto, a grande geração de valor da conversão das lojas extra é isso aqui, tá? As lojas Açaí, que antigamente eram extra, estão vendendo 3 vezes mais. Aí é que tá o ganho, né? O salto, o ganho de qualidade. É assim que você gera valor. Você pagou um valor X para uma loja que vendia Y e agora essa loja está vendendo 3Y, né? Logo, aquele valor que parecia caro no início, hoje foi uma compra muito interessante, né? Então, crescimento, mantendo mais ou menos a margem. Tá? É legal que essas lojas novas, elas têm um período de maturação. Normal, até o cliente conhecer como é que funciona, acostumar a comprar e tudo mais. E, né, mesmo com um volume alto de conversão de lojas novas, né, você vê uma margem interessante ainda. Então isso é bem interessante, bem promissor, até para ter um ganhozinho de margem no futuro com a maturação dessas lojas novas. Ah, tá aqui, ó, Salvador, tá atrás de mim aqui, ó, Salvador. Belíssima, né? A imagem aqui tinha que ser num lugar bonito. Que mais? É legal, fazendo um parênteses aqui, ó, o Açaí ele sempre explica muito bem os resultados, tá no release, na apresentação. Então é bem legal de ver que eles, bem didático, mesmo quando é negativo, eles explicam, tivemos problemas aqui. Bem bacana. Então, margem ali estável, com essa abertura grande de lojas, é um resultado bem positivo. EBITDA crescendo, seja pré e pós IFRS. Por que agora é importante separar? Né? Porque com esses leasebacks, a empresa começa a ter a dívida, né, que faz diferença no reconhecimento com IFRS 16 ou não, tá? Então, tem aqui, faça a análise. Na prática aqui, para eles não dá tanta diferença, né? Mas faça a análise, né, mesmas bases. Vai usar pré-IFRS, ok, né? Você tem uma dívida menor, mas um EBITDA menor também. Pós-IFRS, o EBITDA é maior, mas a dívida é maior. Que não pode misturar os dois, como tem empresa que faz aí, que a gente já viu aqui. Já descobriu, né, essa safadeza. O que mais? Lucro, beleza, a gente já explicou o porquê do lucro ter caído, tá? É esperado, o resultado financeiro, né, piorou muito, mas é algo que está a caminho, né, de ser resolvido. Exatamente, está explicado aqui. Maior volume de dívida, juros elevados, está atrás de mim aqui, mas enfim. Esse é no Maranhão. Esse não tem praia, mas tudo bem. Ó, esse aqui é legal, né? No gráfico da dívida, eles separam o que é, né, resultado financeiro de dívida, né, propriamente dita, do que é o passivo de arrendamento.
né, que seria tipo a despesa operacional do aluguel, foi convertida aí em resultado financeiro, tá? Então, a gente vê o quanto isso faz diferença, né? Acrescenta, porque ó, você pode olhar aqui e falar, pô, Arthur, mas a dívida nem aumentou tanto e o resultado financeiro saiu de 700 para 2.700, não é muito, né? Porque aqui ainda tem esse impacto do arrendamento, tá? O impacto adicional do custo do arrendamento que hoje está mais presente, já que essas empresas, enfim, né, têm optado por esse modelo novo aí de leaseback e alugar, não é um modelo novo, né? Mas enfim, tem uma porção maior das lojas alugadas. Então, onde você vai ver esse impacto, tá? Não é na margem EBITDA, é na margem líquida. O problema é que a margem líquida hoje está comprometida por outros fatores. Então, é difícil mesmo avaliar o quanto esse modelo aí está sendo de sucesso ou não para as empresas, porque ele está assim, né, misturado com outras coisas. Isso a gente vai ver a hora que eles desalavancarem e tal, o quanto expandiu o lucro líquido. Se o lucro líquido manteve ali os ganhos de receita de EBITDA, é que tá ok. Se tiver bem deprimido, fala, pô, seu leaseback foi legal, levantou dinheiro à época que a empresa, né, precisava, só que agora tá comprometendo o lucro líquido. Veremos isso aí no futuro. Enfim, alavancagem em trajetória de redução, eles fizeram investimento alto, chegou a estar com uma dívida bem alta e tá reduzindo aos poucos. Por que que tá tão devagar essa queda, né? Tudo bem, tá ok até, mas a empresa tem capacidade de reduzir mais isso. Só não reduziu antes porque ela continuou pelo menos nesses últimos exercícios, com capex elevado. Então, aí não tem como, né, você cortar a dívida se você está investindo muito. Por isso que eu falei, agora, esse ano, ela tem tudo para reduzir bem, porque pô, ela vai investir muito menos na conversão de lojas e tudo mais, tá? A não ser que eles, né, metam o pé no acelerador para crescer de outras formas. Então, né, tem uma expectativa concreta de redução do endividamento. Não é só achismo, não é só, vamos esperar que a empresa faça. Tem, né, uma razão concreta por trás. Tá? Outra coisa interessante mostrar aqui, né, esse 3.8x aqui, vocês vão ver que é diferente do que está no Fundamentei. Por quê? Aqui a gente considera esse valor aqui de dívida, tem só a dívida financeira, né, não a dívida do passivo de arrendamento. Então, aquilo que eu falo, né, o EBITDA, se você vai comparar EBITDA, né, com o resultado do IFRS 16, né, tirando as despesas, compare com a dívida total, certo? Aqui na visão pré-IFRS 16, tá um 2.4 que é mais parecido com aquele valor que a gente tem ali, que vem automático lá, tá? Que a gente não tem tanto controle. Aqui na esquerda é legal de ver essa visão caixa aqui, né? Então eles geraram, né, 4 bi de caixa, mas teve 3 bi de capex. Aí você pode perguntar, pô, mas sobrou 1.4 bi ainda de fluxo de caixa livre, né? Alguma coisa assim. Isso aqui é o ano? É o ano. Por que a dívida está aumentando, né? Por que a dívida sobe se está sobrando fluxo de caixa livre positivo? É porque boa parte das empresas, elas tiram no cálculo da FCO o custo da dívida, tá? Então você tem que botar isso aqui na tua conta. O fluxo de caixa livre, por definição, né? Caso você faça a reconciliação do FCO, desconsiderando o custo da dívida, tá? Não é exatamente um fluxo de caixa livre para o acionista. Tem ainda o custo de capital de terceiros. Então aqui a gente se perde um pouco nesse conceito do FCL que vem principalmente do exterior, né? Tanto porque no exterior você não vê tanto essa reconciliação do custo da dívida. É que no exterior, na verdade, o custo da dívida nunca foi muito relevante, né? Sempre teve custos baixíssimos, taxas de juros muito baixas. Agora que está num momento um pouquinho mais alto e tal. Então, esse FCL, sem contar a dívida, era razoável você considerar que era direto para o acionista. Aqui no Brasil, não. Se a empresa tirar do FCO, você tem que considerar o quanto custa a dívida. Então, essa foi uma pergunta que apareceu, acho que na Qualicorp. Vamos fazer um parênteses aqui. Mas é uma discussão legal. Tá? É uma pergunta boa, né? Uma pergunta interessante. Aqui, ó. O fluxo de caixa livre da Qualicorp foi 250 milhões, a empresa está valendo 500, ou seja, está de graça. Não é bem assim, por quê? Porque sim, ela foi 200 e poucos milhões de FCL, só que o custo da dívida também é de 200 e poucos milhões. Então, aquele valor gerado lá por eles, tá? Vai todo para pagar juros de dívida, basicamente.
Então, cuidado com isso, tá? Fluxo de caixa livre, na teoria, seria o dinheiro que sobe para o acionista. Na teoria, mas depende de como a empresa contabiliza isso aqui, como é no caso aqui da Qualicorp, né? Não é verdade. A empresa não gera valor, tá? Por isso que ela tá tão baixa, assim, por isso que ela perdeu tanto destaque, tá com o valor de mercado tão baixo, tá? Mas voltando para açaí, que hoje o vídeo é açaí, não é Qualicorp. Perfeito? Bem entendido isso, tá? Entendam bem tudo que eu falei nesse slide, tá? Tem muita coisa, muito conceito importante aqui. Se você ouviu, não entendeu direito, não passa como se tivesse passado batido, não. Volta, tenta entender tudo que a gente falou disso aqui, da desalavancagem, diferença do IFRS 16, essa dinâmica de caixa aqui, pô, isso aí é bem relevante. Enfim, no final das contas, a gente tem uma... É a mesma coisa que eu acho esse slide, né? De uma maneira gráfica, que é bem legal de entender também. Eu vou cortar um pouco, tá cortando um pouquinho, mas aqui acho que dá pra ver tudo. Aqui sim, né? O acumulado do ano. A empresa gerou 11 bi de caixa, tá? Gastou 7 bi em expansão de lojas, mas isso aqui, ó, desde 2020, tá? Então a empresa gerou bastante caixa, mas investiu muito, tá? Em comprar lojas. Desculpa, comprar lojas esse aqui, em transformar essas lojas, né, em convertê-las numa loja açaí, e abrir lojas novas açaí, eles também abrem loja nova deles, sem precisar comprar, tá? Outros investimentos, outras reformas, tá? Então você vê que foi meio para a par, o que eles geraram de caixa, eles gastaram investimento. E aí, voltando naquela pergunta que eu meio que já respondi, como que a dívida aumentou se você gerou caixa, né, suficiente para cobrir investimento, né, principalmente por causa da dívida. Tá um pouquinho de dividendo, mas ela paga um pouco. Não foi isso que levou a um aumento expressivo da dívida, mas foi sim aqui o custo, tá? Então tem que entender essa dinâmica de caixa, onde entra o custo financeiro e tal, né, para não ter uma visão errada das empresas, como o colega lá estava tendo na Qualicorp. Parecia uma empresa espetacular, gera muito caixa para o valor de mercado da empresa, mas não estava contando o custo da dívida, tá? Que não é uma diferença tão dramática, mas de fato, isso aqui que acabou levando ao aumento do endividamento no período. Perfeito? Bom, aí aqui tem pilares estratégicos e tudo mais, ESG, e perspectiva para 2024 é reduzir a alavancagem, né? Na verdade já está menor que isso aqui, né? 3,8, não lembro agora, mas é reduzir a alavancagem, continuar abrindo lojas, mas olha só, outro ritmo de abertura, 15 lojas novas, né? Os caras converteram 80 lojas do Extra e mais 20 e poucas aberturas. Então a empresa tava com o pé no acelerador abrindo loja, agora que já tem uma base maior, que tem loja para maturar, que o same-store sale já não tá tão forte, não, vamos pisar no freio um pouquinho, continuar crescendo, mas crescendo de uma maneira mais modesta, né? Recuperar a rentabilidade, gerar mais caixa, desalavancar. Cara, é muito, assim, bonitinho essa gestão que a Açaí faz, né? A hora que tem espaço para crescer, pé no acelerador, bora, cresce, compra, faz sales e back, levanta dinheiro, pau na máquina. Agora que já não tá tão assim, céu de brigadeiro, não, beleza, vamos colher os frutos daquele crescimento, acalmar, acomodar. Ainda tem, né, 1 bi para pagar, na verdade já pagou, né, que foi em janeiro de 2024, e já passou, então já pagaram a última parcela da aquisição lá dos hipermercados Extra, né, não tá a marca aqui, mas é do Extra, ok? Então não tem obrigação a pagar mais, né, vai gerar mais caixa, vai ter muito menos capex, e aí vai reduzir a alavancagem, vai dar eventualmente para pagar mais dividendo, né, dependendo do ritmo. No futuro, quando os juros caírem, né, a situação econômica melhorar um pouquinho, poder de compra e tal da população, tem tudo para impulsionar resultado, para esse lucro líquido, né, crescer bem. Olha só, né, tudo ali bonitinho. Eles nessa apresentação eles nem comentaram muito, mas eles têm ali uns serviços em online, vendas, né, pela internet, aplicativo e tal, que eles tentam ali, né, rentabilizar um pouquinho mais, o digital e tal, que vai correndo paralelo, né, embora o que mais faça diferença para um atacadista, né, é ainda abrir loja, né, isso, abre loja, quanto custo de capex, o quanto vai entrar de resultado, quanto o custo da dívida vai pesar, esse é o grande motor, assim, né, claro, se eles conseguirem crescer nisso aqui, melhor. Se, por exemplo, que a gente vê uma Raia Drogasil, né, já extraindo muito valor desse tipo de iniciativa, para eles algo que ainda não é tão relevante, perfeito? Aí, bem legal o resultado do Açaí, tá? Uma empresa interessante, a gente viu discussão de vários pontos legais aqui,
gerando bastante valor. Ah, mas a cotação caiu do IPO. Cara, dane-se o mercado, né? Você tem que focar na geração de valor das empresas e não no que o mercado, né, acha ou não acha. Perfeito? Vamos fazer o nosso resumito aqui, ó. Vamos ver o que eu tinha comentado no meio do ano passado. Evolução expressiva da receita com manutenção da margem bruta, ok. Ah, olha só. Por que eu falei que aquele like for like foi até bom? Porque no meio do ano tava negativo, chegou a ficar negativo, né? Lembra que teve lá uma deflação de alimentos, uma coisa assim. Então, assim, ó, não era preocupante justamente porque a base de crescimento era muito forte e tal, tinha esse impacto de deflação, mas é bom acompanhar. O que a gente fez agora? Acompanhou, viu que já virou de novo pro positivo, já tá um númerozinho melhor, tá com ganho de market share, ou seja, acompanhamos, tá indo tudo bem. Perfeito. Continuidade do projeto de transformação das lojas extra, agora acho que acabou, não tinha ali na apresentação, mas acho que já converteram e abriram tudo, praticamente tudo. Então as conversões estão indo bem, a gente viu que continua, novos pontos de venda, ou seja, né, o crescimento deverá continuar. Agora a gente já tem uma atualização, né, continuar, mas um ritmo bem mais tranquilo, que é aquela, né, projeção de abertura de 15 lojas, né, para 2024. Então, geração de caixa boa, capital de giro liberando dinheiro, sustentando o crescimento, endividamento alto, mas. Ah, por que eu coloquei alto para o negócio? Porque eu já falei várias vezes aqui, né? Quando você tem margem muito baixa, qualquer resultado financeiro geralmente destrói tua rentabilidade. Mas, cara, foi o jeito que eles acharam para crescer, né? É uma. Enfim, não tem milagre, né? E agora eles esperam colher os frutos. A gente vai acompanhar, você vai colher os frutos mesmo. Ó, proporcionou um grande crescimento para a empresa, está controlado, isso. Né? É exatamente, né, entregando o que a gente esperava da empresa, certo? Então, atualizando aqui os resultados do ano fechado de 2023, a gente teve ano positivo, com crescimento de vendas puxado pela abertura e conversão de lojas, né? O like for like foi mais modesto, mas ainda assim, né? No final do ano, vou botar igual eles colocam, like for like. É maiúsculo, né? É assim, eu acho. Enfim, dane-se. O like for like voltou a ficar positivo. E é uma boa notícia, só para dar um feedback daquilo que a gente colocou que era para acompanhar, né? Bom acompanhar, estamos acompanhando, perfeito. Rentabilidade mantida. Vou colocar rentabilidade operacional, tá? Para você não achar, a margem líquida caiu, né? Então, falando operacional. Rentabilidade operacional mantida, mesmo com um número grande de novas lojas. Endividamento. Desculpa, né? Fim do ciclo de conversão de lojas deve indicar maior geração de caixa livre e início de desalavancagem. Pô, mas naquele gráfico não estava dizendo que já estava reduzindo a desalavancagem? Em relação ao EBITDA, né? Muito mais que o EBITDA cresceu do que a dívida diminuiu, tá? Com uma taxa que eu coloco aqui embaixo. Bom, endividamento, né? Provavelmente atingiu um valor máximo e agora deve reduzir, aliviando o resultado financeiro. Então, com o fim do ciclo de conversão das lojas do Extra, o Açaí deve ter uma folga de caixa muito maior nesse ano, que deve levar a uma redução do endividamento e, consequentemente, do resultado financeiro.
aumentando a rentabilidade líquida da empresa, né? Ao mesmo tempo, né, as novas lojas devem ter crescimento por maturação e seus fundamentos econômicos laborarem, a empresa pode entregar ótimos resultados, né? Porque essa parte, infelizmente, não tem muito o que fazer. Vai depender dessa questão do poder de compra e tudo mais, e inflação e afins, né? Tá fora do controle da empresa. Se não colaborar, vai continuar nesse pique aí, né? Nesse ritmo e tal. Um crescimentinho ali mais pela estrutura de capital, maturação das lojas, nada muito espetacular, né? Já que ela vai abrir loja, um volume bem menor de lojas. Já soltei aqui, tá, já. Agora, a hora que destravar essa questão da taxa de juros e tal, né, das condições macro, aí sim o resultado pode, né, explodir do açaí. Enfim, né, a empresa faz a parte dela, a hora que a conjuntura vira favorável, né, ela colhe os frutos. Beleza, pessoal? Então foi esse o resultado do açaí. Bem interessante, né? Bastante coisa legal para discutir. Valeu a pena aí a gente ter feito essa análise tardia deles. Então por hoje era isso. Um grande abraço aí para todo mundo. Até os próximos vídeos. Valeu!